Uma boa noite a todos. Estamos de volta mais uma vez com a oportunidade que Deus nos dá, com a graça dele. E agradecemos a Deus, podemos chegar mais uma vez até você com a palavra de Deus, com as orações e com os ensinos preciosos que nós temos na Sagrada Escritura. Tivemos uma semana muito abençoada aqui, um encontro na quinta-feira próxima passada de ação de graça, muito abençoado. Fomos ricamente alcançados pela graça de Deus, presença de Deus, um encontro lindo, brilhante, e graças a Deus que o Senhor foi exaltado, glorificado. E nesta manhã também a palavra de Deus foi ministrada no encontro pela manhã, e queremos aproveitar também este momento. Na terça-feira, no dia 30, um encontro aqui que acontece às 14 horas com as mulheres. Não é um encontro exclusivo às mulheres, qualquer um pode vir aqui participar, estar presente para orar e buscar a presença de Deus. Quarta-feira, já é dia 1º de dezembro, estaremos de volta com o nosso encontro de restauração. Sábado, dia 4 de dezembro, primeiro sábado do mês, nosso encontro de oração e jejum, às 9 horas. Às 10h30, encontro de Déboras, também o último encontro do ano. Venha estar conosco, venha participar, venha desfrutar de uma comunhão. Às 18 horas, encontro da juventude, dos nossos jovens. E domingo, no dia 5 de dezembro, pela manhã, celebração e a ceia do Senhor. Amém? Estes são os nossos anúncios, os nossos avisos. E sempre lembrando cada um de vocês, para que vocês possam manter a sua fidelidade através dos dízimos, e o seu amor e a sua generosidade através das ofertas, fazendo a sua participação nas contas do Bradesco, do Banco Itaú. Amém? Eu quero ler com vocês um texto, uma parábola, na verdade, é uma narrativa alegórica contada pelo Senhor Jesus, que está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 18, a partir do 9, versículo 9 até o versículo 14. E eu escolhi para esta noite o seguinte tema: graça aos humildes. Graça aos humildes. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro servidor público. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem como este servidor público. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o servidor público ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, o servidor público, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Senhor, abençoa essa reflexão, nos dê da tua graça, a inspiração necessária, que possamos, Senhor, formular os pensamentos, e que teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a articular as verdades que nós podemos extrair com a sua ajuda
desses textos sagrados. Abençoa todos aqueles que nos acompanham e vão nos acompanhar nesse momento, em nome de Jesus. Amém. A parábola do fariseu e do servidor público é uma parábola contada por Jesus durante o seu ministério terreno. Os fariseus consistiam em um partido religioso dos judeus, que era radicalmente ortodoxo e conservador. Seus integrantes se orgulhavam por se acharem cumpridores da lei e das tradições. Em diversas ocasiões, Jesus confrontou, repreendeu e até mesmo censurou representantes deste grupo pela religiosidade hipócrita. O evangelista e médico Lucas relatou que Jesus contou a parábola do fariseu e do servidor público a algumas pessoas que confiavam em si mesma. Essas pessoas se consideravam justas e por isso desprezavam os outros. Apesar de ser um grupo indefinido, os fariseus, é muito provável que na sua maioria era constituída por fariseus. Grande parte dos fariseus, e nós podemos verificar isso de uma maneira muito clara, principalmente nos evangelhos, rejeitava a mensagem e o ensino de Jesus Cristo. Muitos deles demonstravam exatamente o comportamento descrito por Jesus nesta parábola. Um comportamento assim, como é que eu posso dizer? Comportamento prepotente, altivo, arrogante, orgulhoso. Mas também é verdade que havia algumas exceções com relação aos fariseus, como é o caso de Nicodemos e até José de Arimateia. Então, com essa introdução, eu quero deixar aqui alguns pontos importantes que a gente pode extrair nesta parábola, desse ensino de Jesus. Para que Deus possa manifestar, derramar sua graça a nós, aos humildes. Em primeiro lugar, devemos ser cuidadosos e cautelosos com a nossa conduta, com relação a Deus e com relação ao nosso próximo. Por quê? Porque este fariseu, ele confiava na sua própria justiça, confiava em si mesmo e desprezava os outros, como nós lemos no texto sagrado. Me faz lembrar quando Nabucodonosor teve aquele sonho terrível, com aquela grande árvore que cresceu, cujo topo quase alcançou os céus, e havia muitas frutas na copa dessas árvores, e os homens, os animais, as aves podiam desfrutar e viver debaixo desta grande árvore, que na verdade era o próprio rei Nabucodonosor. E ele no sonho viu um sentinela que bradou para que a árvore fosse cortada, e ela foi cortada. E a instrução era para que aqui o sentinela deixasse apenas um pedaço da árvore, um tronco. E Daniel revelou, nós conhecemos a narrativa lá em Daniel capítulo 4, revelou e interpretou aquele sonho. E Daniel deu um conselho a Nabucodonosor: olha, você tem tempo de renunciar aos seus pecados, né?
abrir mão do seu orgulho e assistenciar os menos favorecidos. Passaram-se 12 meses e Nabucodonosor não fez nada disso, de acordo com o conselho de Daniel. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras são diferentes, mas o espírito é o mesmo do fariseu. As palavras ainda estavam em seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado contra você, rei Nabucodonosor. A sua autoridade real lhe foi tirada. Como disse Salomão, na sabedoria que Deus lhe deu, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E ele complementa, Salomão: melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. É por isso que o profeta Jeremias, lá no capítulo 17, no versículo 5, diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço, ou da sua carne, o seu braço, mortal a sua força, e o seu coração se afasta do Senhor. Lá no capítulo 17, versículo 7, o profeta diz assim: bendito, bem-aventurado, feliz é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém? Então, em primeiro lugar, devemos ser cuidadosos e cautelosos com a nossa conduta com relação a Deus e com relação ao nosso próximo. Viva uma vida de humildade. Segundo lugar, nunca despreze nada ou ninguém. O texto diz que este fariseu, no templo, orava de si para si mesmo, confiava em sua própria justiça e desprezava os outros. Falar em desprezar, eu me lembrei de Jacó. Jacó teve por mulher Lia, que era a filha mais velha de Labão. Trabalhou 7 anos. E depois trabalhou mais 7 para que pudesse ter Raquel, que era a preferida de Jacó. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos, total de 14 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos, a bênção de Deus. Raquel, porém, era estéril, melhor dizendo. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu o nome de Rúben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, e agora certamente o meu marido me amará. Então, queridos, não faça como Jacó, que acabou desprezando Lia. E Deus olhou para aquela situação e abençoou a Lia. Me faz lembrar também, querido, de Nabal, que era descendente de Caleb, mas um homem muito diferente de Caleb. Quando Davi e seus homens tomaram conhecimento que ele estava tosqueando as ovelhas, era um homem rico, era um homem próspero, mandou um grupo de amigos, das pessoas que estavam ao redor de Davi, com uma mensagem de bênção, de paz, de esperança, de prosperidade a Nabal, pedindo para que Nabal ofertasse a Davi pão,
carne, água, coisa simples. E diz o texto, querido, que Nabal não sabia quem era Davi. Pelo contrário, desprezou Davi. Quando Davi soube que Nabal estava morto, Deus acabou matando este homem. Disse: bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu que teu servo de praticar o mal que fez, com toda a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo que se tornasse sua mulher. Tome cuidado, né? Nunca despreze nada ou ninguém. Paulo, falando à igreja de Corinto, lá na sua primeira carta, capítulo 11, verso 22, assim: será que vocês não têm casa onde comer e beber? Está falando da ceia do Senhor, dando instrução àquela igreja. Ou vocês desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então Paulo está dizendo aqui, queridos, de uma maneira muito contundente, para não desprezarmos a igreja. Este fariseu desprezava os outros, o próximo, os seus semelhantes. E eu encontro uma verdade aqui, amado, porque este fariseu, ele orava, ele jejuava, ele dava o dízimo. E eu quero tirar uma conclusão, querido, a respeito da postura e da conduta desse fariseu que nós encontramos nesse texto sagrado. Preste atenção: as orações, as práticas espirituais, como o jejum e a fidelidade nos dízimos do fariseu, não impressionaram e nem agradaram o coração do Senhor. Em sua oração, em momento algum ele confessou os seus pecados, renunciou às suas transgressões. Em nenhum momento ele mostrou arrependimento. Ao contrário disso, o fariseu tentava mostrar para Deus o quanto ele era justo e bom, e como Deus era privilegiado por ter alguém daquela qualidade orando diante dele. Ah, queridos, nós temos muito que aprender com oração e com humildade. Mas tem um terceiro ponto aqui, queridos: o servidor público. Os publicanos formavam um grupo profissional na época de Jesus, que era empregado dos romanos. Eles exerciam a função de cobrar os impostos e as taxas alfandegárias. Os servidores públicos eram desprezados pelos judeus, especialmente pelos fariseus. E o motivo, nós já sabemos. Os fariseus consideravam os servidores públicos traidores e corruptos. Diferentemente dos fariseus, os servidores públicos não andavam pelas sinagogas. Quando desejavam orar e buscar a presença de Deus, eles procuravam a área externa do templo, ao qual tinham acesso por serem judeus. Aí sim. Foi exatamente isso que o servidor público fez nessa parábola. A oração desse servidor público foi muito diferente da oração do fariseu. Ele se postou à distância. Ao contrário do fariseu, ele não queria ser visto, queria estar escondido. Apenas desejava desesperadamente o perdão e a misericórdia de Deus. Diga aleluia.
O peso e a vergonha por seus pecados afetaram a sua consciência e fizeram com que ele mesmo se atrevesse a olhar para o céu. A palavra de Deus havia esmiuçado seu ego e o convencido dos seus pecados. Aleluia. Ao invés de autoelogiar-se, como fez o fariseu, ele reconheceu o estado de miséria em que se encontra e bateu contra o próprio peito, se autoacusando, clamando a Deus por misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia de mim, sou o pecador. As palavras do servidor público, queridos, foram as mesmas do salmista Davi, quando disse: compadece-me de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Em que Davi traduz isso lá no Salmo 51, verso 1. O único pedido desse servidor público era para que a ira de Deus fosse removida sobre ele. Ele queria, queridos, simplesmente ser perdoado. Ele não queria ser reconhecido por Deus. Em último lugar, queridos, Jesus então declarou que foi o servidor público e não o fariseu que voltou para casa justificado. Me faz lembrar o que Tiago diz lá na sua carta, no capítulo 4, verso 6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aleluia. Ele conseguiu o que tanto desejava, esse servidor público. A paz repousou sobre ele e ficou livre de toda consciência de culpa. O Senhor concluiu essa parábola com uma frase muito apropriada, cujo princípio também é presente em várias outras passagens bíblicas. Porque todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Isso significa que o homem que se considerava justificado voltou para casa como um pecador, como um transgressor, com orgulho, altivez dominando o seu coração. Já o homem que admitiu ser um grande pecador, no caso o servidor público, voltou para casa justificado. Como foi humilde, recebeu a graça de Deus. Como foi humilde, alcançou a misericórdia e o perdão de Deus. Como foi humilde, foi sobremodo abençoado por Deus. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida, que seja assim na vida de cada um de nós. Que possamos orar em humildade, reconhecendo a nossa necessidade de Deus e buscando cada vez mais essa graça que pode alcançar alguém com um espírito humilde. Veja o que Davi disse lá no Salmo 51, que nós mencionamos agora há pouco, para que a gente possa concluir esta mensagem. Não me expulse da tua presença, versículo 11, nem tire de mim o seu Santo Espírito. Veja a humildade de Davi. Devolve-me, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Que Deus abençoe esta palavra, que Deus nos dê um espírito assim, que Deus nos dê humildade. Como disse
o pensador, o filósofo Confúcio. A humildade, né, é a maior virtude dos nobres. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada por esse Deus cheio de compaixão e cheio de misericórdia. Uma boa semana, fique com Deus e até quarta-feira, em nome de Jesus. Amém.